Cachoeira do Sul volta a ter a coleta seletiva de lixo. A retomada do sistema de recolhimento do lixo orgânico separado do reciclável será feita inicialmente por meio de contêineres que estão sendo instalados nas ruas centrais da cidade. Já era uma demanda antiga da população, quase que diariamente a gente recebe solicitações aí de quando vai retornar, eu separo o meu lixo. Então a gente tinha essa diretriz do prefeito desde os primeiros dias de governo, de nos esforçarmos para garantir o retorno desses contêineres para as ruas. É definitivo, né? Os 35 novos coletores, na cor laranja, começaram a ser posicionados na quinta-feira e integram o contrato de prestação de serviços da empresa Conesul, que faz a coleta de resíduos no município. A população precisa ter um pouquinho de compreensão, porque a Conesul vai estar mobilizando. Os pontos de alocação são na zona central, a gente vai pegar desde Pinheiro Machado até Saldão e Marinho, desde a 7 de setembro até o final da Avenida Brasil. E, obviamente, como a gente tem muita responsabilidade com o dinheiro público, a gente já não vai chegar aqui atendendo 100% da cidade colocando contêineres orgânicos. A gente vai colocar nessa zona que foi definida tecnicamente por nós, junto com a empresa fornecedora, que é a Conesul, os locais de maior fluxo, os locais de maior geração de materiais recicláveis, e a gente vai colocar a partir de agora, pelo menos até o dia 1º de novembro, que é quando vence esse contrato vigente. Até isso é importante frisar, essa alteração, essa incorporação da coleta seletiva, desse início de coleta seletiva em Cachoeira, ele foi feito sem nenhum custo, então a gente conseguiu otimizar junto com a operação da empresa a maneira que pudesse realocar recursos para trazer esses contêineres para Cachoeira novamente. Então, eles são de forma definitiva, a gente vai fazer essa reavaliação constante nesses 35 contêineres que vão para a zona central, até para entender qual é o comportamento das pessoas, se está sendo bem adequado, como é que nós vamos calibrar a nossa educação ambiental, porque, como eu sempre falo, a gente tem que dar a educação, tem que dar a estrutura, agora que a estrutura está aí, a gente vai trabalhar mais forte ainda na educação, na necessidade de separação. Então, nesse começo, de novo, né, eu peço a compreensão para as pessoas, alguém vai ter que caminhar um pouquinho mais, mas já vai ter lugar onde deixar o seu vidro separado, o seu plástico separado, o seu papelão separado, diferente dos outros contêineres que seguem para todos esse outro tipo de material. A coleta será realizada diariamente pelas 2 cooperativas de recicláveis que atuam na cidade. Os materiais que eventualmente estiverem nos contêineres e não forem recicláveis ficarão nos coletores, que posteriormente serão revistos pela Conesul, que fará, além da coleta, a higienização. A Secretaria já trabalha com planos para estender a coleta seletiva para os bairros de Cachoeira do Sul, ainda que em formatos distintos dos contêineres hoje utilizados no centro. A humanidade como um todo, se quiser evoluir, precisa ter coleta seletiva 100% na sua área. Mas aí a gente bate naquela questão orçamentária, na questão educacional. Então a gente vai, como eu falei nesse primeiro momento, reavaliar nesses 6 meses que temos, 5 meses e um pouquinho até o final do ano, como é que vai ser esse comportamento, se de fato a gente tem sobrecarga, se vai estar subutilizado, onde são os locais mais demandados. Mas o nosso interesse é, seja via container ou seja via ecopontos, centrais descentralizadas nos bairros, onde a gente, pela educação ambiental da Secretaria, ensine as pessoas como fazer compostagem, o que é cada material, para que serve, trabalhar a questão das cooperativas, não nesse formato de container, mas a gente já pensou e está na nossa programação, ecopontos nos bairros, para que possa ser atendido também aos bairros, porque nem sempre, e esse é um dos problemas de o porquê que Cachoeira não tem coleta containerizada em toda a cidade, o difícil acesso. Existem alguns bairros que a gente não consegue colocar um container, porque o caminhão que faz o recolhimento, ele precisa ter equilíbrio, precisa ter alinhamento, não pode ter o risco de cair o container. Então, nesses locais onde não é possível ainda colocar container, a gente está avaliando colocar ecopontos. Mas isso vai ficar para uma segunda rodada. Até novembro, a gente vai trabalhar para isso, mas tudo aquilo que vier de diferente, descentralizado para os bairros, fica para depois de novembro ou para o início do ano que vem.